Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thalisson. Vamos dar início aí à correção do nosso primeiro simulado de matemática, do nono ano B. Bom, a primeira questão diz o seguinte: o valor de m para que o produto das raízes da equação 5x ao quadrado menos 8x mais 3m mais 1 igual a zero seja igual a 20. Então ele quer saber qual é o valor de m em que o produto das raízes dessa equação seja igual a 20. Bom, pessoal, essa equação, ela nada mais é do que a equação do segundo grau. Eu até reescrevi ela aqui, ó. Veja que a incógnita está elevado ao expoente 2. Então isso caracteriza uma equação do segundo grau. Bom, para quem não lembra, a forma geral de uma equação segundo grau é dada por a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, onde o a, o b e o c a gente chama de coeficiente da equação, tá certo? Lembrando que o a, não pode ser zero, tem que ser diferente, pois senão seria uma equação do primeiro grau. E como a gente quer uma equação do segundo grau, a gente tem que ter essa condição aqui, tá bom? Bom, olhando aqui para a equação do problema, temos que o a, é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ó. Então o a vale 5. O b vale menos 8. Está aqui o b, ó. É o coeficiente que acompanha o x à primeira, né? Quando tem um expoente, é x à primeira. Então b vale menos 8. E o c, pessoal, veja aqui na forma geral que o c não acompanha nenhuma incógnita. O c é o que a gente chama de termo independente da equação. Então, nesse caso aqui, quem é o c? É toda essa expressão aqui, tá certo? Cuidado, que não é o 3 não. Veja que aqui o m não é incógnita, o m é um parâmetro, tá certo? Então, o c é toda essa expressão aqui, ó, que está sozinha, sem o x. Então, a gente coloca aqui 3m mais 1. Bom, observe que informação importante ele deu aqui no problema. Ele disse que o produto das raízes é igual a 20. Bom, em aulas que nós tivemos, eu disse a vocês que o produto de duas raízes do segundo grau é igual a C sobre A, lembra? E a soma das duas raízes é dada por menos B sobre A. A gente vai usar essa primeira formulinha aqui, em que o produto de duas raízes do segundo grau é dada por C sobre A. Só que ele já disse quem era o produto dessas raízes. É quem? Aqui no problema, 20. Então, nós vamos colocar aqui, no lugar do P, nós vamos colocar 20, tá certo? E vamos igualar a essa fração, C sobre A. Mas, quem é o C? Veja, o C é dado por 3m mais 1. Então, a gente coloca aqui 3m mais 1 sobre o A. Quem é o A, pessoal, aqui? 5. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, agora, basta a gente resolver essa equação aqui em função de m. Lembrando, quando não tem nada abaixo do número escrito, é só a gente pôr o 1, tá certo? Então, aqui a gente pode agora aplicar meios por extremos, né? Isso aqui nada mais é do que uma proporção. Então, eu vou pegar 3m mais 1 vezes 1, vai dar o próprio 3m mais 1, igual 20 vezes 5, isso dá 100. Ora, tem um aqui somando, levo ele para o segundo membro, ele vai com a operação inversa, ele vai subtraindo, então vai ficar 100 menos 1. Fazendo a subtração, temos 100 menos 1, 99. Observe, pessoal, que o 3 aqui colado ao m, a gente sabe que eles estão se multiplicando, né? A gente não precisa escrever esse sinal de vezes, mas a gente sabe que quando tem uma letra junto tem um número, porque está se multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação, quando eu troco de membro? Isso mesmo, a divisão. Então, a gente vai ficar 99
dividido, o 3 está multiplicando, ó, passa dividindo. M vai ser igual a 99 dividido por 3. Fazendo aí, pessoal, a divisão, né? Vocês vão encontrar 33. Então, M tem que ser 33, alternativa B. Tá ok? Bom, vamos para a segunda questão. A solução nos reais, né? Esse símbolo aqui quer dizer o conjunto dos reais, da equação, abre parêntese, x menos 3, fecha parêntese, vezes, abre parêntese, x menos 2, fecha parêntese, igual a zero, é. Então ele quer saber qual é a solução dessa equação. Bom, vamos reescrever aqui essa equação. Então vai ficar aqui x menos 3, fecha parêntese, x menos 2, igual a zero. Bom, pessoal, do jeito que está aqui, né, a gente poderia fazer de duas maneiras. Observe que eu tenho um produto entre dois fatores, não é isso? Então eu posso fazer o seguinte, ou os dois fatores é igual a zero, ou cada um dos fatores tem que ser igual a zero. Mas vamos fazer de um jeito em que a gente caia numa equação do segundo grau, tá certo? Então, para isso, a gente vai aplicar aqui a distributividade, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, o x, que é o primeiro termo aqui desse fator, vai multiplicar todos os números que estão aqui nesse outro fator. Da mesma forma, o menos 3. Vai ficar x vezes x, isso me dá x ao quadrado. X vezes menos 2, isso me dá menos 2x. Menos 3 vezes x, isso me dá menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, isso me dá mais 6. Igualando a zero, ficamos com essa equação. Juntando aqui, né, menos 2x com menos 3x, temos x ao quadrado menos 5x. Repetindo aqui o 6, igual a zero. Bom, pessoal, agora veja que agora a gente ficou com uma equação desse tipo aqui, não é isso? Resolvendo essa equação aqui, tá? Temos o seguinte, vamos usar essas duas relações, a soma e o produto, tá certo? Então, eu sei que a soma de duas raízes tem que ser quem? Menos b sobre a. Pessoal, nessa equação aqui, quem é o b? O b é o termo que acompanha o x, então b é quem? Menos 5. Com menos daqui da fórmula vai ficar mais 5. Sobre o a. Quem é o a, pessoal? O a não é 1, está implícito aqui, ó. Então vai ficar 5 sobre 1. Então eu sei que a soma dessas duas raízes tem que ser 5 sobre 1. Que é a mesma coisa de 5, né, pessoal? 5 dividido por 1 é 5. E o produto, né, que é a multiplicação dessas duas mesmas raízes, tem que ser quem? Olha aqui a fórmula. C sobre A. Quem é C, pessoal? É o termo independente. Então, 6 sobre A, que é 1. 6 dividido por 1 é o próprio 6. Então, temos que pensar quais são os números que somado dá 5 e que multiplicado dá 6. Quem são esses números? Isso mesmo, o 2 e o 3, né? Observa, 2 mais 3 dá 5. E 2 vezes 3 dá 6. Então, essas são as raízes dessa equação. Mas lembra que eu disse a vocês que a gente tinha outra maneira de fazer? Observe aqui, ó, que essa equação do segundo grau ela está na sua forma fatorada, tá certo? E a forma fatorada já dá de cara as raízes da equação. Está aqui, o 3 e o 2. Então, toda vez que uma equação vier dessa forma aqui, você é só pegar os números com o sinal trocado. Então, aqui ficaria 3 e o 2 seriam as raízes dessa equação. Logo, qual é a alternativa correta, pessoal? Alternativa C. Tá certo? De fazer essa terceira questão, temos que lembrar que a raiz enésima de um número é dada por essa expressão aqui. Raiz enésima de A, onde esse N é o que a gente chama de índice. Esse símbolo aqui da raiz é o que a gente chama de radical
E esse número que está aqui dentro, né, que é representado por essa letra, é o que a gente chama de radicando. Então, para a gente resolver essa expressão aqui, raiz quadrada de 48 menos raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 12, temos que transformar esses radicais em um radical que tenha o mesmo radicando, isto é, o mesmo número dentro dessa raiz quadrada. Ah, professor, mas não tem o 2 aqui, mas quando não tiver o índice 2 é porque a gente tem uma raiz quadrada, né? Que é a menor raiz possível. Então vamos fatorar cada radicando que está dentro desses radicais. Então a gente vai fatorar o 48 em produto de números primos, o 27 e o 12. Fatorando 48, temos o seguinte: 48 dá por 2, 24. 24 também dá por 2, fica 12. 12 por 2 fica 6, 6 por 2 fica 3. 3 só dá por 3, é igual a 1. Então a gente pode reescrever a raiz quadrada de 48 como sendo a raiz quadrada de 2 elevado a 4, né? Pois aqui o 2 apareceu 4 vezes, vezes 3. Então, para a gente sumir com esse 2 aqui de dentro desse radical, a gente é só usar as propriedades de radiciação. Quando eu tenho aqui o expoente do meu fator par, eu posso simplificar com o índice da minha raiz. Como aqui é o índice 2, eu posso simplificar 2 por 2 e aqui esse fator sai de dentro desse radical. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado, né? Porque eu simplifiquei o 4 por 2 aqui. Como aqui o 3, o expoente é 1, não tem como retirar ele desse radical. Então fica dentro mesmo. Então fica 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Só que 2 ao quadrado é 4. Então a gente tem aqui 4 raiz de 3. Então raiz quadrada de 48 é a mesma coisa, né? É igual a 4 raiz de 3. Então veja que agora a gente tem um radical 3. Um radicando 3, perdão. Vamos também fatorar o 27 em produtos de números primos. 27 não dá por 2, porque é um número ímpar. Então dá por 3. Fica 9. 9 só dá por 3, dá 3. E 3 só dá por 3 e dá 1. Quando chegou no 1, parou. Então a gente pode reescrever essa raiz quadrada de 27 como sendo raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Poderia ser 3 à terceira, mas como eu quero tirar esse fator 3 de dentro desse radical, eu escrevi como sendo 3 ao quadrado vezes 3 à primeira, né? Que está implícito aqui, ó. Então eu corto esse expoente 2 com o índice 2 aqui, que é raiz quadrada, não mostra, mas a gente sabe que é raiz quadrada. Esse 3 aqui, ele sai de dentro do meu radical, então fica 3, e aqui sobra esse 3 dentro. Então raiz quadrada de 27 nada mais é do que 3 raiz de 3. E por último, a gente vai fatorar o 12. 12 dá por 2, fica 6. 6 dá por 2, fica 3. 3 por 3 fica 1. Então, raiz quadrada de 12 nada mais é do que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Ele apareceu duas vezes, vezes 3. Como aqui o índice e o expoente desse fator é igual, eu posso cancelar. Sai esse fator de dentro do radical. E o que é que sobra dentro? O 3. Então, observe, ó, que todos os radicais têm o mesmo valor dentro do radical, ou seja, o 3. Então, a gente pode agora fazer a subtração de acordo com esses valores aqui que a gente calculou, né? Então, no lugar da raiz quadrada de 48, eu vou colocar quem? 4 raiz de 3 menos. No lugar da raiz quadrada de 27, eu vou colocar 3 raiz de 3. No lugar da raiz quadrada de 12, eu vou colocar 2 raiz de 3. Como agora todos os radicais têm o mesmo radicando, né, que é o 3, eu posso fazer essa operação normalmente. 4 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, é só subtrair. Ó. 4 tira 3, fica 1 raiz de 3. Fica raiz de 3 mesmo, né? Não precisa colocar 1 aqui na frente. Deixa só raiz de 3. Repete aqui, esse menos 2 raiz de 3. Veja que aqui eu tenho 1 na frente, né? Quando eu tiro 2, eu fico devendo 1. Então eu fico com negativo 1 raiz de 3. E a gente pode escrever como sendo
menos raiz de 3. Então a resposta correta é menos raiz de 3, que seria a alternativa B, tá certo? Pessoal, veja só, a quarta questão diz o seguinte: um terreno triangular tem frentes de 12 e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então, para ilustrar o que está acontecendo nesse problema, eu fiz aqui um triângulo retângulo, está aqui o ângulo de 90 graus, e que um dos lados desse triângulo mede 16 e o outro lado mede 12, que é exatamente o comprimento aí dos terrenos. E ele quer saber qual é o comprimento do terceiro lado desse terreno. Bom, como aqui a gente tem um triângulo retângulo, é um triângulo especial, né? Pois ele recebe alguns nomes para os seus lados. Esses dois lados aqui é o que a gente chama de cateto, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Que é esse lado aqui, ó, a gente dá um nome de hipotenusa. Inclusive, esse lado aqui é o maior lado do triângulo. Então, como faço para encontrar esse lado aqui, que é a hipotenusa, que é o que ele quer saber? Bom, a gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como assim, professor? Então vamos chamar aqui a hipotenusa, que é o terceiro lado que ele quer, de x. Então vamos lá. A hipotenusa ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, essa relação aqui, essa equação, é nada mais do que o teorema de Pitágoras. Diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem são os catetos aqui nesse caso? 12 e 16. Então, vamos resolver. X ao quadrado repete. 16 ao quadrado é igual a, isso mesmo, 256. Cuidado, viu, pessoal? Não é 16 vezes 2, não. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Ou seja, 16 vezes 16 dá 256. Da mesma maneira, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Somando esses valores, encontramos 400. Veja que aqui eu tenho uma potência, né? Porque eu tenho x ao quadrado igual a 400. Mas eu não quero saber quem é x ao quadrado, eu quero saber quem é x. Então eu vou transformar essa potência numa raiz quadrada. Então vai ficar aqui, esse expoente 2 vem para cá com raiz quadrada, não precisa escrever o índice 2, né? Então vai ficar raiz quadrada de quem? De 400. Vamos pegar somente a solução positiva, tá certo? Quem é a raiz quadrada de 400? Isso mesmo, 20. Então, x, que é o terceiro lado, vale 20 metros. Alternativa D. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bem, pessoal, a quinta questão é uma homenagem de Milor Fernandes, né, um poeta, à matemática, né, em relação aí ao teorema de Pitágoras. Eles fez até um triângulozinho aqui, né, representou esse cateto e a hipotenusa. E esse trecho do poema diz o seguinte: às folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos roboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então aqui é um trecho, né, desse poema de Milor Fernandes, que ele fez aí uma homenagem aí à matemática. Então, o que é que a questão está querendo? A incógnita se enganou ao dizer quem era.
para atender ao teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte... Então, o que ele quer é o seguinte, pessoal, ele quer saber qual é a forma correta de pronunciar o teorema de Pitágoras, né? Porque aqui no poema ele disse o seguinte: sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Veja que aqui a gente tem um erro, né? Porque, como a gente viu na questão anterior, né? Como é que a gente representa o teorema de Pitágoras, né? E a hipotenusa ao quadrado, vou até colocar assim, h ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto, que eu vou chamar de b, ao quadrado. Então veja que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que aqui ele fala o seguinte, sou a soma dos quadrados dos catetos, né? Ele falou aqui, mas pode me chamar de hipotenusa. O correto seria, sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa, porque veja que a hipotenusa está ao quadrado, e não somente hipotenusa, seria quadrado da hipotenusa. Então vamos ver qual a alternativa que traz isso, né? Se você leu todas as alternativas, você vai encontrar a resposta correta aqui na letra D. Ó. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então a alternativa correta seria a letra D. Então é isso aí, pessoal. A questão 5 só queria isso. Vamos iniciar a segunda parte desse simulado, que é abordando mais agora alguns descritores, né? A questão de número 6 diz o seguinte: em um jogo virtual, o jogador deve movimentar uma tartaruga para que o animal pegue um alimento em algum lugar da tela. Observe abaixo os ângulos formados em um dos trajetos feito por uma tartaruga para pegar o alimento. Então está aqui, ó, tartaruga, ele fez esse trajeto aqui para pegar o alimento. Aí ele pergunta, quantos ângulos retos existem nesse trajeto? Pessoal, ângulo reto, ele tem que ter essa carinha aqui, né? Então, esse ângulo aqui é reto, porque ele tem um ângulo de 90 graus, né? Toda vez que tiver esse quadradinho, esse pontinho no meio, é um ângulo reto. Então, observe aqui na figura, né? Que ela é muito clara. Vai ter esse ângulo reto aqui, ó, né? Tem um. Aqui não é ângulo reto, é um ângulo agudo. Esse também é um ângulo agudo. O próximo ângulo reto é esse daqui. E o último ângulo é um ângulo agudo. Então a gente só tem dois ângulos retos. Esse e esse. Alternativa B. Tá ok? A questão 7 diz o seguinte. No gráfico abaixo está representada a quantidade de estudantes matriculados por idade de acordo com os dados da secretaria de uma escola. Então tá aqui, pessoal, ó, quantidade de estudantes, certo? Nesse eixo aqui vertical. E nesse eixo aqui, ó, eu tenho aqui as idades de cada grupo de estudantes, certo? Então, ele quer saber o seguinte, a tabela que apresenta os dados desse gráfico ou seja, ele quer saber qual é a tabela, dentre essas que estão aqui, que representa os dados desse gráfico corretamente. Então veja que alunos com 11 anos, tem 26 alunos matriculados. Temos 128 alunos com 12 anos, 136 alunos com 13 anos, 120 alunos com 14 anos, 15 alunos com 15 anos, 10 alunos com 16 anos, 4 alunos com 17 anos e um aluno apenas com 18 anos. Então, se você olhar aqui a tabela que faz uma relação correta com esse gráfico, você vai encontrar a alternativa aqui da opção 4. Veja que é a única tabela, né, que está corretamente de acordo com o gráfico aqui mencionado. Ok, pessoal? A questão 8 diz o seguinte. Uma geladeira cujo preço de tabela é de R$ 1.800
está sendo vendido a uma promoção com 20% de desconto. Por quanto está sendo vendido essa geladeira? Então, ele quer saber qual é o preço da geladeira com desconto. Bom, pessoal, a gente vai ter que relembrar aqui alguns conceitos sobre porcentagem. Então, eu fiz aqui um exemplo. 10%, né, nada mais é do que 10 sobre 100. Esse símbolo aqui de porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. O próprio nome já diz, né? Porcentagem. É uma razão por 100. Então, toda vez que tiver esse porcentagem aqui, esse símbolo de porcentagem, você pode colocar o 100 embaixo. Então, 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100. Cortando aqui o zero com esse zero, fica 1 sobre 10, que vai dar 0,1. A gente também pode representar por esse número decimal, tá certo? Isso tudo aqui é a mesma coisa, só uma maneira diferente de representar, tá certo? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro quanto é 20% de 1.800, tá certo? Então vamos lá. 20% de 1.800 é só a gente multiplicar 20 por 800, tá? Mas 20% a gente pode escrever como sendo 20 por 100, não é isso? Então a gente vai ficar com 20 sobre 100 vezes quem? 1.800. Veja que aqui, ó, eu posso cancelar esses dois zeros daqui do 100 com esses dois zeros do 1.800 para facilitar o cálculo. Se você não quiser, pode multiplicar normal, mas para facilitar o cálculo eu vou cancelar. Então ficou quem? 20 sobre 1. 20 sobre 1 é 20, né? Multiplica agora 20 vezes 18. Esquece o zero. 2 vezes 18 é 36. Coloca o zero do lado. Então vai ficar 360 reais. Esse foi o desconto em que ela ganhou aí na geladeira, né? 360 reais. Só que não é essa a resposta que a gente vai marcar, né? Veja que tem alternativa aqui, ó, 360 reais. Mas veja o que a questão está querendo. Por quanto está sendo vendida a geladeira, ou seja, qual é o preço da geladeira após esse desconto. É só você subtrair, né, pessoal, do preço anterior. Quanto é que era o preço anterior? Não era 1.800? Menos o desconto, que é 360, vai dar quanto? É só fazer a conta. 1.800 menos 360. Se você fizer aí os cálculos, você vai encontrar 1.440 reais, que é o preço da geladeira após o desconto. Alternativa C. A questão 9, diz o seguinte, é uma questão da UBMEP. Para testar a qualidade de um combustível composto apenas de gasolina e álcool, uma empresa recolheu 8 amostras em vários postos de gasolina. Para cada amostra foi determinado o percentual de álcool e o resultado é mostrado no gráfico abaixo. Em quantos dessas amostras o percentual de álcool é maior que o percentual de gasolina? Então vamos lá, pessoal. Veja que aqui na amostra 1, qual é o percentual de álcool? Veja que aqui eu tenho a quantidade de amostra nesse eixo e nesse outro eixo eu tenho o percentual de álcool. Então aqui cada lado aqui desse quadradinho vale 10, né? Então aqui eu tenho 10 mais 10 dá 20 e assim por diante. Então a amostra 1 tem um percentual de álcool de 85%. Isso corresponde a dizer que apenas 15%, que é o que falta aqui, né, nesse pedacinho aqui, ó, apenas 15% corresponde ao percentual de gasolina. Então, a amostra 1 tem um percentual de álcool maior do que o percentual de gasolina, tá certo? A amostra 2 tem um percentual de álcool de 70%, ó, tá aqui, ó. E o que falta, né, que é 30% para completar os 100%, é o que corresponde ao percentual de gasolina. Então veja que a amostra 2 também tem um percentual maior de álcool do que o de gasolina. A amostra 3 tem um percentual de álcool, ó, de 65%, veja que está aqui entre os 60 e os 70%, então tem um percentual de álcool de 65%, enquanto que a amostra de gasolina
tem apenas 35%. Então a amostra 3 também tem um percentual de álcool maior. A amostra 4 tem um percentual de álcool de 40%, veja que aqui parou entre 40% e 50%. Então tem 45% de percentual de álcool. E isso quer dizer que falta 55% para corresponder ao percentual de gasolina, né? Falta 55%, que é o que corresponde ao percentual de gasolina. Então, nesse caso aqui, o percentual de gasolina agora é maior do que o percentual de álcool. E veja que a partir da amostra 4, todas as outras amostras têm um percentual de álcool agora menor. Veja que vai diminuindo. Isso quer dizer que o percentual de gasolina vai aumentando, né? E aí, a questão, ela quer saber quantas amostras tem um percentual de álcool maior. Então a gente só tem aqui a amostra 3, que tem um percentual de 65%, que é maior do que a de gasolina. A amostra 2, que tem um percentual de 70%. E a amostra 1 tem um percentual de 70%. Perdão, de 85%. Então temos aí 3 amostras que tem um percentual de álcool maior do que o de gasolina. Alternativa C. A questão 10, que é a última, diz o seguinte: o preço de um aparelho de som sofreu um acréscimo de 15% sobre o seu valor. Esse aparelho de som custava R$ 500. Qual é o valor desse aparelho após o acréscimo? Então essa questão, pessoal, é bem parecida com a questão 8 que a gente fez. Então a gente vai calcular 15% de 500. Então é só pegar 15% de 500, nada mais é, pessoal, do que pegar 15 e escrever, né, sobre 100 e multiplicar por 500. Mesma coisa, corta aqui o zero desse 100 com o zero do 500. 15 por 1 fica 15. 15 vezes 5, isso me dá R$ 75, que foi o aumento no valor desse aparelho de som, de R$ 75. Só que ele não pede qual foi o aumento, e tem até alternativa aqui para você marcar. Ele quer saber, na verdade, qual é o valor desse aparelho após esse aumento, ou seja, após esse acréscimo. Como o valor antes era de R$ 500 com 75, né? Vamos ter agora que o preço desse aparelho de som vai ser de R$ 575. Ok, pessoal? Então, pessoal, era isso aí. Se permaneceu ainda alguma dúvida, pode me procurar no privado, estou à disposição, tá certo? Forte abraço e em breve estaremos juntos novamente.